Meditação, amados irmãos, esse mês de janeiro nós estaremos conversando sobre, falando sobre Jesus todos os domingos, porque às vezes nós fazemos ali a celebração do Natal, toda aquela festa que foi, e depois nos esquecemos, né? Quando a base, né, da nossa palavra, da nossa mensagem, da nossa pregação, nosso evangelho é Jesus Cristo. E é por isso que nós iniciamos o ano também, primeiro domingo, celebração da ceia do Senhor, para nos lembrarmos que nós estamos aliançados no sangue do Cordeiro Jesus Cristo, que nós estamos aliançados pela graça maravilhosa do Senhor nosso Deus, que enviou seu Filho Jesus Cristo para nos salvar através do seu sangue precioso. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo de número 6, nós vamos ler alguns versículos nesse capítulo, que seria quase que todo o capítulo, mas nós vamos ler alguns versículos, do 27 até o 35 primeiro. João 6, do 27 até o 35, assim como você está assentado mesmo, né? Mas com muita reverência, preste atenção nessa leitura. Se você tem alguém aí do seu lado, compartilhe. Evangelho de João, capítulo 6, o verso 27 ao 35 diz assim: Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: Que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: A obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: Que sinal fazes para que o vejamos e cremos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhes Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Agora, no versículo 41 até o 51. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a sua mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Amém. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, queremos ouvir, Senhor, a Tua voz e compreender, ó Deus, a Tua palavra nesta noite. E queremos pedir, Senhor, como o pão do céu, sacia a nossa fome, Senhor, e alimenta-nos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Jesus, o pão da vida. Jesus gostava de usar, né, nos seus ensinos, comparações, gostava muito de ensinar em parábolas, né, para levar as pessoas a refletir um pouco mais a respeito daquilo que ele estava ensinando e também para que pudesse fixar mais na mente e no coração das pessoas. E Jesus, aqui, o ensinamento dele é a respeito dele ser o pão da vida, o pão que desceu dos céus. E ele vai falar com pessoas que estão ali querendo aprender e querendo compreendê-lo, mas vai falar com pessoas que estão ali vazias de tudo e de todas as coisas, né? Porque o ser humano, ele é assim. O ser humano, né, ele é um ser vazio. E está vazio e é insaciável. Ele não consegue alcançar algo que o satisfaça sobre a face da terra, né? E isso leva a uma busca desenfreada, né? Então o homem está sempre correndo desesperadamente de um lado para o outro, tentando encontrar algo que o satisfaça, né? Algo que o faça feliz, né? E ele busca essa sua satisfação no ter e no ser. E uma insatisfação, né, muito aparente, né, na vida do ser humano, e nós observamos, né, com relação à própria aparência, né? Às vezes a mulher olha lá no espelho, ou eu estou aqui na igreja, né, às vezes eu vou saindo, os carros estão estacionados ali, né, passa alguma moça ali, alguma menina ali, ela olha assim no vidro do carro e já dá uma arrumada no cabelo, né, e tal. O espelho, né? Chega no espelho, olha no espelho. Gente, parece que tem uma ruga nova aqui, né? Ó, tem alguma coisa aqui, né? Tem um fio de cabelo branco a mais aqui, né? O ser humano, ele é muito preocupado, né, com a sua aparência. Bom, mas isso não é só das mulheres não, né? Os homens também, olha isso aí, né? Os cabelos brancos. Né? Se o Ed chegou, ô pastor, tá tudo branco aí, né? Ninguém segura isso, né? Outra coisa também, né? Aquela barriguinha, né? Aquela saliênciazinha, né? Aquele capacete de motoqueiro, né? Que começa a carregar para lá e para cá, para baixo e para cima, né? Que incomoda um pouquinho também, né? Fica, vai tirar foto, faz assim, ó. Rápido, por favor. Né? Porque ele tem essa preocupação, né, com a sua vida, né, essa insatisfação com aquilo que ele está vivendo e com aquilo que ele é. O ser humano, né, ele está sempre insatisfeito nos seus relacionamentos, né? Nunca está satisfeito, né? Tem aqueles que gostam, né, das redes sociais, né? Eu tenho tantos amigos, né, no meu Facebook. Aí é uma disputa, né? Para cada dia você ter mais e mais amigos no Facebook, né? Para que você seja mais e mais visualizado aí no seu dia a dia. Tem essa necessidade de se mostrar onde está, como está, o que está fazendo, né? E tem essa necessidade de saber se as pessoas estão vendo. Olha, eu postei e tive tantas visualizações, né, que as pessoas me viram. Aquela necessidade de ser visto, aquela necessidade de aparecer, aquela necessidade que ele tem de satisfazer com alguma coisa que possa lhe trazer prazer, né, que possa lhe trazer alegria, né? E é por isso, amados irmãos, que o Senhor já nos deixou lá de Deuteronômio 5:21, né, o mandamento para nós observarmos, né? Não cobiçarás, né? Porque por causa dessa ânsia e desse querer, desse desespero, por estar sempre insatisfeito, está sempre querendo e cobiçando as coisas do próximo, né? Então não cobiçarás a mulher do próximo, não cobiçarás a casa do próximo, não cobiçarás o carro do próximo, nem a serva, nada, né? Mas é a insatisfação que o leva a querer e começa a cobiçar aquilo em que é dos outros, né? O ser humano está sempre insatisfeito também com a sua produtividade, né? Isso é bom? Às vezes é até bom, né? Para você não se acomodar, né?
Mas quando essa produtividade é em busca da satisfação pessoal, tão somente, ela é perigosa, ela não é boa, né? Porque ele sempre quer ser o melhor, sempre quer estar à frente. E para ele ser o melhor, ele não importa o que ele tenha que fazer para ele ser o melhor. Não importa o que ele tenha que fazer para ele subir na vida. Às vezes, pisando sobre os outros, humilhando pessoas, ignorando pessoas, às vezes se envolvendo, né, com coisas ilícitas financeiramente para que você possa subir e aparecer, e colocando assim a sua vida moral em risco, né? Ele nunca está satisfeito também com o que ele possui, né? Ele sempre está querendo algo novo. Eu troquei de carro faz algum tempo, mas o carro não é mais esse aqui, já saiu um carro mais novo, né? Eu vou precisar daquele carro, né? Mas hoje não é o carro, né? Hoje é o celular, né? O celular, se troca de celular assim, né? Um atrás do outro, porque esse aqui já está superando, já surgiu um novo, né? E eu quero esse que saiu agora. Então existe um desespero, uma insatisfação no coração do homem, né? Olha para a classe política, né? Quanto de dinheiro tem essas pessoas? E eles continuam ainda desesperados por dinheiro. Só nós ouvimos falar a respeito, né, do fundão eleitoral, né, que até arrepia a gente. Quanto de dinheiro só para o fundão eleitoral? Quanto dinheiro já veio pela pandemia? Quanto dinheiro está indo, né? E eles estão desesperados e ávidos mais e mais dinheiro dessas pessoas e de muitos da sociedade, né? Possuem dinheiro que não vão conseguir gastar se dividisse com todos os familiares, os amigos. Eles não conseguiriam gastar isso durante toda a vida. Mas é essa insatisfação, essa coisa insaciável do coração do homem, desse vazio que ele possui dentro dele, que o leva a esse desespero. E às vezes você vai encontrar pessoas que se dizem até cristã, e ela está levando uma vida boa, uma vida satisfatória, e de repente dentro da sua família e no contexto familiar tem gente passando por dificuldade, mas ela não se dispõe a ajudar, a compartilhar, a abençoar a vida da pessoa, porque para ela não está bom ainda, ela precisa de mais, eu preciso de mais. Nos estudos, graduação, mesma coisa, né? Nós vamos encontrar hoje pessoas que têm uma faculdade, outra faculdade, doutorados, e a pessoa não que não seja bom estudar, não, estude, né? Mas tome cuidado para que isso não se torne na sua vida o objeto da sua satisfação. Você vai estar sempre querendo um diploma a mais, alcançando algo a mais para a sua vida, para tentar satisfazer o seu ser, satisfazer esse vazio que você tem. E vamos lembrar, amados irmãos, foi essa insatisfação que levou Eva a aceitar a proposta do diabo. Se você comer, você vai ficar igual a Deus. Opa, então vamos lá, porque é isso que eu preciso. Eu preciso ficar e ser igual a Deus. Foi a insatisfação que levou os israelitas a bradarem, né, com Moisés, com Arão. O que você fez conosco? Não tinha túmulo lá no Egito para você nos trazer para morrer aqui no deserto? Foi a insatisfação, amados irmãos, que levou o povo de Israel, ao invés de andar por um período de tempo, andaram 40 anos no deserto. Foi essa insatisfação que os levou a sofrer e sepultar no deserto todos aqueles que tinham de 20 anos para cima, para que eles pudessem chegar na Canaã prometida. É a insatisfação, amados irmãos,
no coração do homem que tem causado a destruição da família, a destruição dos lares. Nunca está bom. Para a esposa, nunca está bom. Para o esposo, nunca está bom. Para os filhos, nunca está bom. É sempre uma exigência, uma cobrança ininterrupta que não se tem tempo para cultivar, por causa dessa sede, desse desejo de possuir, desse desejo de ter. Sempre buscando. Não entende que as suas reais necessidades, né? Não entende que a real necessidade do ser humano não é o ter e o ser. Porque há uma fome, né, muito grande dentro das mansões, que é maior do que a fome que está nos arrabaldes da cidade, nas vilas e nos bairros das cidades. É a fome exatamente de Deus. E é disso que Jesus está falando com esse povo e falando com eles, porque a preocupação deles está não em se encher espiritualmente, mas alcançar aquilo que puder do material. Eles viam em Jesus não um líder religioso, não o Filho de Deus que veio para salvar. Eles estavam olhando para Jesus como libertador, como salvador. Agora vai melhorar as coisas para Israel. Pascal disse que existe um vazio dentro do ser humano do tamanho de Deus. O ser humano, carnalmente falando, ele é vazio, insaciável. Lá no verso de número 34, Jesus diz para eles: então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E eles pedem então esse pão para Jesus. Se existe esse pão, que nós queremos desse pão. Porque esse pão que levou a Paulo a dizer: eu aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. Eu não ando desesperado, não ando apavorado, não ando inseguro, porque eu aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. Mas o coração do ser humano, ele é vazio, desesperadamente vazio. A segunda figura que eu quero destacar aqui com os irmãos é a respeito do pão. Esse pão que pode satisfazer o ser humano. A única coisa que pode preencher o coração do ser humano. Nós vamos encontrar, amados irmãos, na sociedade pessoas desesperadas por se sentirem bem, por se sentirem satisfeitas. Mas nós vamos encontrar na igreja também aqueles que professam uma fé, mas que ainda não têm segurança na palavra. Não tem segurança e confiança ainda no Senhor para dizer como o apóstolo Paulo: eu aprendi a viver bem. Não tem confiança para fazer como um Zaqueu, né? Senhor, eu dou a metade dos meus bens para os pobres, né? E se eu roubei alguém, eu pago quadruplicadamente. Porque se dá um passo na confissão do Evangelho, mas não consegue ainda se alimentar desse pão, que é Jesus, do único alimento que pode realmente satisfazer a vida do ser humano. E Jesus usa essa figura do pão, e é muito interessante, aqui alguns detalhes, né, sobre o pão, né? O pão ele surgiu há mais de 6.000 anos. Surgiu há mais de 6.000 anos, né? E ainda é essencial hoje, né? Quem é que não gosta de manhã ir até a padaria comprar um pãozinho, né? Aqui é o costume pãozinho francês, né? Para você comer de manhã, né? Gostoso, aquele pãozinho, né? E os estudos apontam, né, que os pães começaram a ser produzidos na região da Mesopotâmia, né? Onde hoje está situado o Iraque. Esse pão era resultado de uma mistura seca, né?
dura e amarga, né? Porque era feito com farinha de trigo e o fruto do carvalho. Passou por algumas transformações, né? Hoje é tão gostoso, né? Já o processo de fermentação, né? O processo de fermentação foi surgir lá no Egito, né? 4.000 anos antes de Cristo. Aí já tendo esse aspecto bonito, né? Um aspecto diferente, maciez já, né? Não é mais só aquela massa, né? Farinha e água. E aliás, se existe algo que, né, a pessoa pode fazer, que ele ganha muito dinheiro, é usar farinha, né? Farinha e água. E fermento, você faz o pão. E essa figura que Jesus usa para dizer, olha, eu sou esse alimento. Que é básico, que é simples e que alimenta multidão. Ele foi usado também, hoje de manhã, inclusive, eu assisti a sua escola dominical. Ele foi usado também como moeda de troca, né? O pão também era usado como moeda de troca, né? Aí diz que os faraós utilizavam como meio de pagamento de serviços realizados, né? Pagavam-se em pão. Hoje você vai lá buscar o seu pão, mas eles usavam como, né? E na política, o pão tinha uma função, né? O que os políticos fazem, político sempre foi político, né? Não é diferente, né? Lá em Roma tinha, né, aquele costume do pão e circo. As coisas estavam acontecendo, né? A sociedade estava perecendo, mas se dava espetáculo para o povo e jogava pão para o povo, distribuía farinha para o povo. E o povo se divertia e se esquecia que estavam passando por dificuldade. Não é diferente hoje. Se faz tanta coisa para chamar a atenção, né? Uma delas nós vimos há algum tempo, é muito criticado, né? A Copa do Mundo, faz-se Copa do Mundo, né? Depois deixa para lá a questão de hospitais e tantas outras coisas, né? Então se investe numa área que chama a atenção das pessoas para tentar ocultar realmente aquilo que é o problema, né? E Jesus diz, olha, eu sou o pão da vida. Essa figura, né? Esse elemento tão importante, tão conhecido, tão gostoso, né, para os nossos dias, é o que Jesus diz, olha, eu sou esse pão. Na Bíblia nós vamos encontrar, né, em 2 momentos falando a respeito do pão, no Antigo Testamento, quando eles estão saindo do Egito, e não dá tempo de fermentar, né, preparar a massa, então eles saem de lá com o pão sem fermento, o pão asmo, né? Eles vão comer aquele pão sem fermento, porque não deu tempo de preparar o fermento para que eles pudessem fazer o pão para comer na viagem e nem levar o fermento na viagem. E também, aí depois vamos ver no maná no deserto, que é o pão que desceu dos céus. Lembrando sobre essa questão de fermento, né? Até para as pessoas que gostam de cozinha, principalmente mais conhecem aquele fermento de Jesus, né? O fermento de Jesus é aquele que o pessoal fazia em casa com a batata, né? Rala a batata, coloca na água, deixa uns dias fermentando e depois de fermentado você tira, usa o que você precisa, né? Guarda uma muda para fazer o próximo. E normalmente as pessoas usavam assim, né? Dá para o vizinho, né? Compartilha esse fermento com a pessoa. Mas não deu tempo deles preparar o fermento, então eles tiveram que comer o pão sem fermento na caminhada no deserto. E Jesus diz, olha, eu sou o pão da vida. Jesus fala exatamente a respeito de um assunto que todos ali estão querendo, estão necessitados do alimento. Jesus fala com eles a respeito de algo que eles entendem, que eles compreendem, porque todos precisam comer. E Jesus, olha, eu sou o pão da vida. E como é que esse pão da vida pode saciar as pessoas hoje? Nós anunciamos e falamos do Natal, mas será que nós temos esse entendimento
que todas as pessoas têm esse vazio dentro de si? Que todo ser humano tem esse vazio dentro de si? E que esse vazio só pode realmente ser preenchido por Deus? Jesus disse para ele o seguinte, duas coisas. Primeira, versículo de número 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, como alguém pode se alimentar? Como alguém pode comer desse pão? Se o Pai o trouxer. Esse pão está presente, mas só tem acesso a esse pão aqueles que o Senhor quer. Aquele que Deus quer. Aquele que Deus visita. Aquele com quem o Senhor fala. O homem em si, ele está condenado. Ele não tem o acesso ao Pai. Ele não tem o acesso a Cristo Jesus, se não for pela vontade do Pai. Porque quem convence o pecador do seu pecado é o Espírito Santo de Deus. E nós só conseguiremos ter acesso a Deus por intermédio de Cristo Jesus, e se o Pai assim o quiser. Por isso você vai encontrar muita gente boa que você gostaria, puxa, né? Se essa pessoa conhecesse o Evangelho, ela seria um excelente membro lá na igreja de Macatuba e ia poder contribuir muito lá na igreja de Macatuba, né? Tem dom maravilhoso essa pessoa, né? Tem, né? Financeiramente é muito bem, mas não vem, não está presente, não adentra, porque só pode chegar se assim o Senhor quiser. É Jesus que está dizendo para eles que, olha, só pode vir experimentar desse pão aqueles que o Senhor quer. Quando alguém sente desejo de vir a Cristo, quer seja por intermédio do culto, quer seja por intermédio de alguém, quer seja num culto familiar, é somente por intermédio do querer e da vontade de Deus. E é por isso que nós oramos, né? E o Senhor diz assim, ó, rogai ao Senhor da seara para que mande obreiros para a sua seara, porque na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, mas quem tem que mandar os obreiros é o Senhor. Então somente o Senhor, o nosso Deus. Lá em João 15:16, Jesus, olha, não fosse vós que me escolhesse, mas foi eu que escolhi a vós. É o Senhor que escolhe, né, aqueles que devem servi-lo. E só Deus pode satisfazer esse vazio do coração do homem. Quando Jesus nos enviou para pregar o Evangelho, às vezes nós pensamos até na dificuldade, né, que é falar de Jesus para as pessoas, que é levar as pessoas a conhecer esse Evangelho. Mas nós estamos olhando a partir do momento do nosso convencimento, quando nós temos que olhar para as pessoas, amados irmãos, como alguém que tem necessidade, como Jesus tem necessidade de saciar essa fome, de preencher esse vazio do seu coração. Não adianta dinheiro, não adianta diploma, não adianta bens. Nada que os seus olhos alcance sobre a face da terra e você conquiste vai poder preencher o seu coração. Se você não tiver Jesus, se você não for chamado pelo Senhor nosso Deus e ousar se alimentar desse pão que é Cristo Jesus, me lembro do seu Benedito. Estávamos num culto e ele foi desafiado pelo Senhor a estar à frente. E ele era uma pessoa que tinha alguns vícios. E a experiência dele contada a respeito desse encontro com Jesus, a respeito dessa busca desse alimento que é Cristo Jesus,
Ele se levantava e sentava, se levantava e sentava. Ele não conseguia ir à frente para dizer: eu preciso de Jesus na minha vida. E teve uma hora que ele se levantou e sentou e acabou caindo. E ele veio de 4 até a frente para entregar a vida dele para Jesus. E ele dizia: eu precisava vir aqui à frente, mas tinha alguma coisa que me segurava, que me impedia. Só Jesus pode satisfazer o seu íntimo, o seu coração. Só Jesus pode satisfazer o íntimo e o coração daquela pessoa que você conhece e que Ele está aí. E você às vezes quer resolver de tantas outras maneiras e quer ajudar de tantas maneiras, mas o que ele precisa é tão somente Jesus. E aí, para concluir, Jesus diz que Ele sacia a nossa vida através do crer. Precisa crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que se creia. É necessário que se confie. Um dia eu estava numa caminhada de igreja, como muitos estão, né? E eu disse para o Senhor: Senhor, é só isso aqui a vida cristã? Aí foi quando o Senhor me desafiou, me colocou na sua obra, para que eu aprendesse que vida cristã não é frequentar igreja e nem cultos e ler a Bíblia e orar. Mas vida cristã é servir ao Senhor, investir a vida no reino de Deus, se encher do Senhor, o nosso Deus. Nós comemos desse pão, amados irmãos, e nos alimentamos. Eu estou concluindo aqui. Nós comemos desse pão quando nós praticamos a palavra de Deus no nosso dia a dia. Não é ler, nem é participar da ceia, né? É viver esse amor de Cristo no nosso dia a dia. É olhar com o amor de Deus e praticar esse amor de Deus no nosso dia a dia. Participar da ceia. Qualquer pessoa que estiver dentro de uma igreja pode participar. Porque a ceia não é minha, não é da IPI, é de Cristo Jesus. Mas agora viver esse evangelho e a prática desse amor é que demonstra realmente o quanto nós nos alimentamos de Deus. Comer e beber desse sangue, né? Declarar o perdão para aquele que tem nos ofendido, né? É orar o Pai Nosso e dizer: perdoa, Senhor, porque eu já perdoei. Beber, amados irmãos, comer do pão, né? É quando nós nos entregamos à necessidade do próximo. Estamos vendo nesses dias, envolveu a igreja, inclusive, né, IPI do Brasil, no que diz respeito àquelas pessoas lá da Bahia que perderam suas casas, perderam tudo. Né? Mas eu não sei quantos irmãos realmente já olharam para essas pessoas e encontraram um meio de contribuir através da igreja para que essas pessoas que estão lá sejam assistidas. Ah, mas elas estão distantes de nós. Mas isso é cristianismo. É sentir a dor, a necessidade do próximo e contribuir e ajudar e ir ao encontro. Nós comemos, amados irmãos, desse pão que desceu dos céus quando nós consagramos as nossas vidas e resistimos ao pecado. E dizemos não ao pecado. E dizemos não a nós mesmos, para que prevaleça a vontade de Deus em cada um de nós. Nós comemos desse pão, amados irmãos, quando nós
colocamos nossos joelhos no chão, pelo nosso irmão, pelo nosso próximo, pela nossa nação. Nós comemos, amados irmãos, desse pão quando nós somos fiéis ao Senhor e obedecemos a sua palavra. O ser humano é vazio e tem esse vazio dentro dele, e só Jesus pode encher. E Jesus diz: olha, eu sou esse pão que pode satisfazer a sua fome, que pode matar essa fome, que pode lhe preencher, e que você vai poder dizer: eu estou satisfeito, eu sou satisfeito, porque eu tenho e vivo em Cristo Jesus. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de graça, poder e misericórdia, louvado e engrandecido seja o Teu nome, porque nos encontramos, ó Deus, diante do Teu trono da graça, Senhor, olhando, Senhor, e vendo como o homem é carente, como o homem é necessitado, como o homem é insaciável e como ele procura satisfazer-se neste mundo, e como a sua busca é em vão. Ó Deus Todo-Poderoso, de graça, poder e misericórdia, Senhor, queremos nesta noite, Pai, dizer que nós precisamos do Senhor como o pão que desceu dos céus para as nossas vidas. Queremos, ó Deus, nos alimentar do Senhor, para que, ó Deus, nos sintamos, Senhor, satisfeitos, para que, ó Deus, possamos viver uma vida que exalta e glorifique o Seu nome. E, ó Deus, ensina-nos e mostra-nos, ó Deus, também aqueles que o Senhor quer, que precisam ser alimentados deste pão, para que, ó Deus, levemos este pão, que é Cristo Jesus, a estas vidas, para que possam também se satisfazer, não das coisas deste mundo, mas se satisfazer do Senhor, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai eterno e maravilhoso, Senhor, Tu és o pão que desceu dos céus, Pai. Vem, Senhor, e sacia, Pai, a nossa fome. Sacia, Senhor, meu Deus, os anseios da nossa vida, Senhor. Sacia, Senhor, meu Deus, os desejos do nosso coração, Senhor. Para que, ó Deus, quando este mundo olhar para nós, Senhor, veja Cristo em nós. Veja a Sua presença em nós e através de nós. E contemple, ó Deus, pessoas alimentadas pela Tua palavra. Alimentados, Senhor, por esse pão do céu que é Cristo Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor de toda glória, se tem alguém nesta noite, Pai, onde estiver, Senhor, que está o Deus carente, necessitado e completamente vazio, Senhor, sopra do Teu Santo Espírito, Pai. Sopra, Deus, do Teu Santo Espírito sobre essa vida, Senhor. Visita, Senhor, meu Deus, com este alimento que é o pão da vida, que é Cristo Jesus, Pai. Para que, ó Deus, possamos ver vidas transformadas, Senhor. E para que possamos, ó Deus, olhar para a Sua igreja e ver, ó Deus, uma igreja alimentada na Tua palavra. E uma igreja que tem alimento para compartilhar, Senhor, e para preencher o vazio daqueles que estão tão distantes e tão longe, Senhor, de alcançar a Sua graça, o Seu amor e a satisfação sobre a face da terra, Pai. Ajuda-nos, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.